E aí, galerinha? Olá, olá. Hi, guys. What's up for all? Good morning, good afternoon, good evening. Olha só, a gente está iniciando aí mais uma aula. Dessa vez a nossa aula vai ser gravada, né? No nosso último encontro a gente fez uma aulinha live, né? Na realidade, não foi nem uma aula, né? Em si. Foi um encontro nosso onde a gente ajustou algumas coisas, né? Eu estipulei algumas coisas para vocês, né? A gente trabalhou, acertou, né? Aparou as arestas de alguns pontos, né? E combinamos, né? Algumas coisinhas, né? Eu procurei ouvir alguns de vocês em relação ao norte, né? Ao rumo que nós deveríamos dar às nossas aulas, né? Boa parte da turma concordou que a gente deveria continuar com aulas gravadas, né? Mas que a dinâmica da aula live, da aula ao vivo, ela não está descartada, né? A gente pode trabalhar com ela, porém em outras situações, né? Eu acredito que a aula live serve para muito para a gente assim em relação a uma atividade de correção, né? Uma aula de correção, né? Então assim é onde a gente pode ter um momento de esclarecimento de dúvidas, né? A aula gravada, a vantagem que eu consigo obter dela, né, nesse formato que eu estou fazendo, são aulas mais curtas, né? Então a nossa abordagem se torna mais dinâmica. E a vantagem é que vocês podem assisti-la na hora que vocês quiserem, né? Muito embora eu tenha percebido que essa prerrogativa não tem surtado tantos efeitos assim para alguns alunos, né, da segunda série. Então fica aí o apelo, né, para você que está assistindo, que começou a assistir minhas aulas agora, fica aí o apelo para que você continue, né, dando essa continuidade. Fica também aí o meu agradecimento aos alunos que estão me prestigiando desde o começo, né? Saiba que essa demanda de gravar aula dá muito trabalho, né? Então, quando a gente assiste, quando a gente percebe que os alunos estão prestigiando a aula, a gente fica muito lisonjeado, né? Então, eu agradeço a você que já está assistindo minhas aulas, né? E fica a dica aí, né, galera? Vamos cuidar das atividades, né? Note que na nossa última aula, na aula live, eu destinei um prazo específico, né? Até o dia 23 de junho, para que quem está me devendo atividade encaminhar as atividades, né? Então, você que está assistindo a aula, está alheio a essa realidade, me procura lá no WhatsApp que eu vou te ajudar, beleza? Ok? Combinado? Então, sem mais delongas, galerinha, vamos produzir um pouco, né? Antes que eu comece aí, só mais um adendozinho aí. Pediram para que eu tentasse melhorar um pouco o slide, né, em termos de contraste, né, de cores, né? Então, eu estou me preocupando agora em colocar uma tela mais clara, né, para dar um certo contraste aos slides de conteúdo, né? Então, coloquei uma tela branca para contrastar aqui, ó, com o tópico que nós vamos trabalhar hoje, que é o Past Perfect Continuous. Na barra de rolagem aí você está vendo que esse conteúdo aí, ele é conteúdo do capítulo 4. Sim, galera, estamos iniciando o capítulo 4, certo? Isso quer dizer que as atividades avaliativas nossas, né, elas começam a valer aqui, ó, a partir do capítulo 4, certo? Então, para quem está com o livrinho aí perto, abre, né, ele aí na página 44, certo? Que é o nosso conteúdo. Então, veja só, galera, o que é que a gente tem aqui? A gente está numa temática ainda de tempos perfeitos, né? Notem que desde o nono ano que a gente vem trabalhando tempos perfeitos. No nono ano a gente trabalhou o Present Perfect, né? Então eu fiz algumas colocações sobre o Present Perfect, né? Comparei o Present Perfect com o Past Simple, né? Que é o Simple Past. Ainda incluí no conteúdo também a presença de advérbios nesse tempo verbal. Então, assim, a gente trabalhou algumas coisinhas no nono ano. Na primeira série, a gente trabalhou o Present Perfect e o Past Perfect, né? Dando uma continuidade, estabelecendo um paralelo entre um e outro. Aí agora aparece um tal de Past Perfect Continuous. Puxa, professor, e aí? O que é isso? O que é que eu devo entender sobre isso aí? Galera, olha só, o material tá aqui com a explicação em inglês, certo? O que é que eu posso dizer para você, né? Assim, para que você possa entender de fato. O Past Perfect Continuous, que é um tempo perfeito, certo? Ele é um tempo perfeito onde ele intercala, ele vai ser utilizado com outras ações também
no passado, porque é um tempo no passado, certo? Então, ó, um pré-requisito básico aqui para o Past Perfect Continuous tem que ter outro tempo no passado, né? Para ocorrer o uso desse tense aqui, desse tempo verbal específico. Então, a gente quando fala do Past Perfect Continuous, a gente está dizendo, ei, esse tempo verbal ele vai aparecer na grande maioria das estruturas, ele vai aparecer na grande maioria do texto, sendo intercalado por uma outra construção no passado. Pronto, é isso que eu quero que você entenda aqui, né? Aí nota que a explicação fala que é usado para falar sobre ações, né? Aqui, ó, it is used to talk about actions or events that had been in progress for some time. Aqui fala na questão do que ele tem estado em progresso, né? Tem estado em progresso é uma construção que está correta, certo? Porém, a gente não usa muito esse tipo de colocação verbal, né? Então, quando a gente for falar da estrutura propriamente dita, eu vou dizer como é que você deve traduzir aqui, certo? Mas olha só, ainda na explicação do livro, ele coloca aqui um formato estrutural, né? Aí ele coloca um formato aqui um tanto quanto simplório, né? O verbo had com be, o verbo principal ing. Eu prefiro colocar o meu formato estrutural. Então veja aqui, ó, no lugar de que vocês terem esse entendimento, faça o seguinte: abra um espaçozinho no seu livro, se você tiver com o seu caderno, abra um espaçozinho, coloque uma observação e escreva assim, ó, formato estrutural e segue o seguinte preceito. O Past Perfect Continuous ele tem esse formato aqui, ó, que é composto pelo sujeito, certo? Ok? Ele vai ter o auxiliar had. Nota que esse auxiliar had ele é único, certo? Como assim, professor, único? O Past Perfect Continuous é uma derivação do Past Perfect, certo? No Past Perfect tem o had, então aqui também vai ter. Só que além do had vai aparecer o been, certo? Isso aqui nada mais é do que o verbo to be no participio passado, mas tem que ter, professor, toda oração no Past Perfect Continuous tem esse be? Tem sim. E a principal característica do Past Perfect Continuous é isso aqui, galera, ó, é o verbo principal com ing. Vou puxar aqui uma setinha básica só para dizer um negócio. O Past Perfect Continuous é o único tempo perfeito cujo verbo principal não se encontra no particípio. Note que os tempos perfeitos em inglês, eles têm o verbo principal no particípio, né? No past participle, né? Que do particípio passado. Porém, o Past Perfect Continuous, o verbo principal não ficará no particípio, e sim ele vai receber aqui, ó, esse ing, né? Ah, professor, agora eu entendi. Esse ing ele é próprio dos tempos contínuos, né? Tanto no present continuous quanto no past continuous, que são outros tempos verbais, eles têm a presença do ing no verbo, né? E a gente traz isso para cá, para o past perfect continuous, certo? Então, esse é o formato estrutural. Claro que tudo que tiver depois dessa forma verbal aqui é considerado complemento. Aí eu queria aqui tentar explicar melhor como é que se dá esse processo de formação aqui ao lado. Então, a gente tem um example aqui, né? Um exemplo que eu vou mostrar para vocês. Temos aqui esse conjunto de vocábulo, Richard, o verbo to work, né? O complemento a lot, para a gente poder montar essa construção aqui. Então, como é que seria? Temos aqui o sujeito, então claro que o sujeito, Richard, né? Aí é automático, viu, galera? Coloca o had, coloca o been, certo? E o verbo principal, que no caso aqui é o to work, a gente não vai usar o to, claro, a gente pega o work e bota o ing. Certo? Até aqui, como que eu posso traduzir isso, professor? Richard tem estado trabalhando. Olha só como seria essa tradução ao pé da letra. Richard, desculpa, não é tem não, galera. Richard tinha estado trabalhando. É muito complicado, né? A gente entender dessa forma. Então, assim, como é que a gente pode fazer uma tradução adaptada, né, para o português? Richard tinha trabalhado. Sério, professor, eu posso traduzir assim? Pode. Fica melhor, é mais audível, fica melhor para o nosso ouvido ouvir dessa forma. Richard tinha trabalhado do que Richard tinha estado trabalhando, né? A gente não costuma falar dessa forma, ok? E claro que o complemento aqui é o a lot, eu só colocar aqui para ficar bacana. Aí, ó, como a gente já trabalhou o past perfect, o processo de negação e interrogação se dá do mesmo jeito. Had é auxiliar, então isso quer dizer que na forma negativa fica assim, ó, hadn't. Richard não tinha trabalhado muito. Na forma interrogativa é só trazer o had para frente. Had Richard been work a lot?
Richard tinha trabalhado muito. Aqui, galera, o que eu quero que vocês entendam? Claro que a gente não vai cobrar numa avaliação, né? Como é que converte para forma negativa e interrogativa. Isso não pertence mais a vocês. Claro que não. Porém, é importante conhecer as estruturas porque elas podem aparecer no texto. Né? Então, é importante que a gente faça isso. Então, assim, galera, olha só. Entender que o Passive Perfect Continuous ele intercala, né, uma outra ação no passado, é importante isso. Saber que o verbo principal tem o ing e não estará no past participle, faltou aqui a memória, certo? Entender como é que se dá esse processo de construção, mas agora que eu queria que vocês analisassem o seguinte, nós temos aqui 1, 2, 3, 4 exemplos de construções que tem o past perfect, né, como direcionamento principal dessas construções, e por consequência, ó, vocês vão perceber, ó, só analisando aqui, ó, você tem aqui, ó, isso tá no past perfect continuous, ó, Lily é o sujeito, had to be right, stories for Sundays. Lily tinha escrito histórias, né, por alguns dias, when, aí olha só a ligação aqui, ó, when she read, quando ela leu, né, algumas delas, né, to Zack, para Zack, né, o amigo dela. Então aqui, ó, nota aqui o que é que a gente tem. A gente tem a construção no past perfect continuous, né, que está intercalando uma construção aqui no passado, né? Então é isso que eu quero que vocês entendam. O past perfect continuous ele vai ser usado sempre com uma outra construção no passado. Outro exemplo aqui, ó, deixa eu ver se eu coloco aqui. Vamos lá, para isso aqui, vai. Ó. It had been rainy a lot of for days, né? Tinha chovido bastante, né, por dias. So, olha a ligação, the roads, né, as estradas, as rodovias, were very wet and muddy, estavam muito escorregadias, muito molhadas, né? Então, esse estavam aqui marca, né, o processo de que essa oração que está no Past Perfect Continuous, que está, ó, perceba, ó, auxiliar had, been, e o verbo no gerúndio com o ing, né, intercalando uma outra construção no passado. Olha o were aqui, ó, que é o passado. Então eu quero que vocês entendam isso. Sempre o Past Perfect Continuous ele vai aparecer nas estruturas intercalando, ser intercalado com outras construções no passado. Eu acho que é isso que vocês precisam entender. Então, para a gente não detalhar mais, aqui também está intercalando outra construção no passado. Aqui também está intercalando uma outra construção no passado. Então, vocês vão sempre ver isso nos textos. Né? Quando vocês virem o had been e o verbo com ing, você fala, opa, então aqui deve ter uma outra construção no passado. Né? Porque o past perfect continuous sempre vai intercalar, vai ser intercalado com construções no passado. Ok? Beleza, galera? Então, a explicação aqui que eu tenho para vocês, para a nossa aula hoje, é essa. Explicação bem simples, bem tranquila, a gente não demandou nem assim muito tempo, né? Notem que as nossas videoaulas elas não são tão longas assim. Eu não quero videoaula longa porque se torna uma coisa muito maçante. Mas para a gente poder encerrar a nossa aula aqui, eu tenho que fazer duas coisas. A primeira, falar sobre a nossa atividade de casa. Sim, galera. Aí embaixo vocês estão vendo que tem, né, uma atividadezinha de casa, né? Então, deixa eu só concluir aqui meu raciocínio. A gente tem aqui, ó, a atividade. Deixa eu ir aqui para o livro digital. Primeira coisa aqui, ó, aqui é o nosso livro digital, certo, galera? O layout do livro digital é um pouco diferente do livro físico, né, que alguns de vocês devem ter aí em casa. Mas, ó, a atividade de casa é isso. Lá na página 40, vocês vão ter um textinho. The Secret Life of Bees, né? A vida secreta das abelhas. O que é que eu quero de vocês? Quero a tradução desse texto. Simples assim, somente. Página 40, a tradução desse texto. Beleza? Coloca no caderno, tira a foto e manda para mim. Ok? Tem um e-mailzinho aí, professor? Tem. É o mesmo e-mail. alan.5@gmail.com. Manda para esse e-mail. Transcreve para uma folha, transcreve para o caderno, a tradução, manda a foto para mim. Beleza? Só isso para sua atividade de casa? Não. Além da tradução desse texto aí da página 40, deixa eu ir aqui lá para a página 42. Pronto, chegamos na página 42.
A página 42 tem algumas atividades, né? Tem a questão 1, a questão 2 e a questão 3 e a questão 4. Quero que vocês façam isso daqui. Ó. Na questão 1, está sendo pedido para que vocês peguem essas palavras aqui, ó, palavras ou construções, porque também tem frases aqui, né, dessa caixa, né? Aí pergunta quais delas você usaria para descrever qualidades de uma boa história. Então, o que para você for qualidade de uma boa história, você vai colocar aí no seu material preenchendo o que é uma boa história, qualidades, né, qualities of a good history, né, qualidade de uma boa história, e ou, né, por exemplo, quais delas descrevem sentimentos, né, que vocês tiveram acerca de uma leitura de um livro, né? Então aqui nessa caixa tem tanto essas qualidades quanto também sensações que uma pessoa pode ter tido ao se deparar com uma determinada leitura de livro, certo? É basicamente, pessoal, ó, uma questãozinha de tradução, certo? Mas vocês encaram essas questões de traduções como questões para enriquecimento de vocabulário. Já a questão 2 pede para que vocês leiam, né? Aqui, ó, esse textinho, é só para ler, não precisa traduzir, e encontre outras palavras, né, ou frases que podem descrever esses sentimentos, né, que a gente vivencia nessas leituras de livro, né? Então, aqui, pessoal, ó, é justamente isso. Vai olhar aqui, né? A leitura vai ser na atividade anterior ela estava na caixa, agora vai estar aqui, ó, nesse textinho. Então, qualidade de uma boa história, diferença que aqui era a qualidade de, né, a diferença aqui, ó, é que tem a caixa, né, ela está solto e aqui está entrelaçado, né, em um texto, mas tem que buscar também, né, quais são essas qualidades aqui. E só tem dois sentimentos que a gente vivencia. Professor, então, de certa forma, aqui vai ter que ter uma tradução. Só que eu não vou cobrar a tradução por escrito de vocês. Eu quero que vocês traduzam para poder achar essas qualidades e esses sentimentos, mas não preciso traduzir por escrito para mim. Já a questão número 3 é fazer uma relação, né? As sentenças estão pela metade, vocês vão relacioná-las, né? Juntando, transformando-as em orações, né? Coesas e coerentes, ok? Não é só juntar, tem que haver uma coesão e uma coerência entre elas. E por último, a questão número 4 também pede para vocês fazerem a relação, né, das expressões que definem de uma maneira bem correta, né, os idiomas, né, sublinhados, né, aqui. Então, esse daqui. Então, aqui, ó, vocês vão ter que buscar a definição correta que está do outro lado, fazendo essa relação. Então, são 4 expressões idiomáticas aqui que vocês vão ter que buscar esse significado, né? Aqui uma pesquisazinha talvez ajude, e muito embora eu acredite que um dicionário ele não vai te dar o significado dessas expressões, envolve um pouco de conhecimento de mundo, mas enfim, né? Vamos lá, vamos forçar um pouquinho a mente que vocês vão conseguir. E por último, nós temos a página 44, certo? A página 44 aqui, desculpa, aqui é a 43, vamos para 44. Pronto, na página 44, ó, que foi a explicação que eu acabei de fazer para vocês, o que é que eu quero? Ó? São 3 questões. Aqui, galera, é só para reforçar o que eu acabei de explicar para vocês. Temos aqui esses verbos, vocês vão colocar esses verbos aqui ó, adequadamente, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 verbos, 8 construções. Todas elas no Passive Perfect Continuous, de acordo com os preceitos que eu acabei de explicar para vocês. Certo? Qual é o preceito básico, professor, do Passive Perfect Continuous? Você vai ter o had, você vai ter o been e você vai ter o verbo com ing. É basicamente isso que você vai ter que fazer aqui. Só toma cuidado, ó, porque terão 2 construções que vão ficar na forma negativa, ou seja, serão o que? Serão hadn't ou had not, beleza? Questão 2, né? Analisar as situações e escrever as sentenças, né? Do que é que tem acontecido, né? Porque eles, né? Então, como assim, professor? Aqui tem um modelo. Ó. Jane was very tired. Jane estava muito cansada in the evening, à noite. Porque, aí, ó, she had been studying all day long. Porque ela tinha estudado o dia todo, né? Durante o dia todo. Então, aqui é para vocês completarem, ó. A sala de aula estava vazia, mas havia algumas observações escritas no quadro, né? E as carteiras estavam, tipo, fora de ordem, porque aí você vai ter que escrever dentro de um entendimento porque que estava assim. Então, aqui, nessa questão 2,
que queira que não envolve um processo de criação, né? Você vai criar a construção, né? Aí vai, por que estava assim? É porque era feriado, porque o professor fez uma porque o professor tinha feito uma atividade diferente, enfim. Mas tente construir utilizando o Past Perfect Continuous, beleza? E por último aqui, essa questão 3 eu vou pedir para que vocês não façam, eu faço com vocês quando a gente for fazer a correção dessa atividade, né? Não sei se eu vou corrigir em aula online ou se eu vou corrigir quando nós voltarmos para o presencial, mas não preciso fazer. Então, somente as questões 1 e 2 vocês precisam fazer dessa página 44. Só questões 1 e 2, beleza? A 3 não é necessário fazer. Combinado assim, galera? Então, ó, tentei compilar aí ao máximo possível, certo? Essa aula. Então, a aulinha é isso mesmo, é isso aqui que eu quero de vocês, certo? Façam atividade. A outra coisa que eu disse que eu queria falar é justamente isso. Façam as atividades, galera. Ó, hoje, né? Hoje que dia é hoje? Hoje é dia 18, né? Então, vocês aí têm pelo menos mais alguns dias, né? Uma semana, vai, para poder cuidar. Dá tempo se vocês quiserem. Mas lembrando, quando for dia 23, certo? Vai ser o último dia. Dia 24 eu já não recebo mais atividade. A partir do dia 24, eu só vou me preocupar com as atividades do capítulo 4 em diante, né? Ou seja, as atividades dos capítulos 2, 3, 1, 2, 3, eu nem quero mais saber, certo? Então nem vimos, professor, eu fiz atividade. Eu não vou mais querer, certo? Então, se você ainda quiser obter notas dessas atividades, você tem até o dia 23 para mandar. Professor, daí eu não sei que atividades são essas. Falar comigo no privado que eu te ajudo. Combinado? No mais, galerinha, ótimo ter estado com vocês, certo? Aproveite essa aula, faça as atividades e até a nossa próxima aula. Bye bye, see you next class.